Olá, tudo bom, Fabrício? Olá, Tiago. Olá, galera, tudo bem? E aí, todo mundo decorou as colônias? Já escolheu, cada um já escolheu a sua? Interessante. Bom, Fabrício, assim, eu tenho acompanhado aí todos os outros dias da semana, o bate-papo que você tem feito aí com os convidados, né? Cada um mais bem preparado que o outro, cada um mais esclarecido. Tenho aprendido bastante aí com vocês. Obrigado aí por essa oportunidade de estar aprendendo aí com seus ensinamentos. Fabrício, vamos lá. A gente parou então em Gramado na semana passada. Vamos dar continuidade aqui. Logo, logo nós já vamos estar chegando nos umbrais. Eu sei que na verdade ninguém quer ir para lá, mas pelo menos aqui nos estudos a gente vai chegar lá daqui a pouco. Então, dando continuidade aí, Colônia do Abacateiro. Vocês podem ver pelo mapa aí que está ali na região do Mato Grosso, na parte de baixo, né? Abrange também lá uma pontinha de Goiás, que é uma região que fica ali no distrito de Aparecida do Rio Claro, próximo a Montes Claros, Goiás, Barra do Garça, essa região. Essa colônia, Fabrício, ela desenvolve técnicas de tratamento específico para atendimento renal, e tanto do perispírito quanto nos processos de enfermidade aí. A gente sabe que nós temos hospitais são dirigidos por correntes médicas aqui no Brasil, com os encarnados. Muita gente procura esse tipo de tratamento, que é o tratamento espiritual, cirurgia espiritual. E todas essas colônias têm essas especialidades, esses médicos que trabalham lá participam dessas cirurgias também, desses tratamentos. Nas salas de passe também a gente recebe esses tratamentos, através do reiki, várias outras terapias holísticas. No caso aí da colônia do abacateiro, a especialidade deles são essas doenças renais. Colônia de Estudo e Vida, também ali no Mato Grosso, mas ali dividindo um pedacinho ali com a Bolívia, naquela região ali do Pantanal. As colônias são todas muito bem organizadas, algumas maiores, outras menores, mas é uma vida muito tranquila, tem um momento de lazer aí do pessoal, né, dos espíritos que frequentam esses locais, os nossos entes queridos. A finalidade dessa colônia é o estudo da vida. Todo espírito aí que deseja aprofundar-se de alguma forma em algum estudo e autoconhecimento para a compreensão dos próprios conflitos e dos confortos pode ir para lá. Lá eles trabalham também com aquele regime de bônus hora que a gente ficou bastante familiarizado nos filmes aí do André Luiz. Também tem uma retrospectiva, né, de reprogramação do futuro aí nesse local. Então, basicamente, é um local mais realmente de estudos e autoconhecimentos. Colônia Arco-Íris, subindo um pouquinho ali, Rondônia, Amazônia, aquela parte de baixo da Amazônia ali como Rondônia, é uma colônia de tamanho médio. E ali a gente tem ali, como se fosse um viaduto no espaço de tarefa de amparo aos encarnados. O pessoal de lá é conhecido como filhos do arco-íris devido principalmente a essa configuração que tem no céu, nas cores, nos prédios, na vegetação. E aí a gente vai falar então um pouquinho de Nosso Lar, que talvez seja a colônia mais conhecida de todos por causa do filme, por causa do André Luiz. Essa colônia ela está ali acima da cidade do Rio de Janeiro, né? E quem quiser conhecer um pouquinho mais pode ler o livro, que é mais detalhado. O André Luiz, que tem esse nome, foi que iniciou a série André Luiz. Pode ver o filme também, que é um filme muito bonito, vale a pena. Já assisti mais de uma vez. E sempre traz ensinamentos muito interessantes para a gente. Lembrando que, apesar dela ser famosa, muita gente querer ir para lá, porque, por tudo que viu que acontece ali, né? No caso do André Luiz, ele era um suicida, foi para lá por conta da intervenção da mãe dele. Mas lembrando, a gente não escolhe a colônia para onde a gente vai por afinidade, vai de acordo com o nosso merecimento.
E aí temos depois várias outras colônias, tipo Alvorada Nova, com 250 mil habitantes, São Sebastião, Perseverança, Instituto Fraternal Universal, Novos Horizontes, Bela Paz, né? Anália Franco, Rivelino, e cada uma delas também com suas características, né? Anália Franco, por exemplo, possui imensos jardins descobertos, que recebe muitas crianças. A gente tem lá na colônia Mansão da Paz a questão de escolas de reajuste, situações de religiões inferiores, quantidade de colônias é muito grande. Além dessa, a gente tem os socorros, os prontos-socorros, umbralinos, a gente tem grandes hospitais que ficam em cima de grandes, de muitas instituições, são hospitais de primeiros socorros, em cima de muitas instituições espiritualistas. Temos as fraternidades, tipo a Fraternidade do Cádiz, dirigida por Maria Madalena, que atende os ancenianos, mulheres sem família. Temos a Fraternidade do Coração, que é um grupo de entidades também que trabalha aí junto com Eurípides. A gente tem Fraternidade dos Essênios, dirigida aí pelo mestre Hilário, Filhos do Sol, com Noel Rosa, Regiões do Reino, Câmaras de Situações. São vários locais que estão aí em cima do Brasil. A gente está falando basicamente do Brasil, mas precisamos lembrar também que essas colônias existem no mundo inteiro. Se você desencarnou lá nos Estados Unidos, você vai ficar em alguma colônia lá nos Estados Unidos. Se você desencarnou no Brasil, você não vai para uma colônia na Europa, porque isso não é uma colônia espiritual, não é uma colônia de férias. Colônia espiritual de Aruanda, essa daí muito ligada aos nossos irmãos aí da Umbanda, né? De onde a gente tem aí irmãos notáveis como que trabalham nas linhas aí de Preto Velho, Mãe Velha, Caboclos. Eles geralmente estudam e se preparam ali, se encontram ali por afinidade. É uma colônia muito importante, principalmente aqui no Brasil, e todos os centros brasileiros sempre têm representantes lá dessa colônia, fazendo parte aí dos estudos mediúnicos. E muito material literário falando aí sobre essa colônia. Muito bem. Vamos falar um pouquinho agora sobre os umbrais. A gente falou sobre a questão das colônias, congregações, e a gente lembrando que esses locais eles estão lá no umbral superior, que é uma zona que, digamos assim, de melhor vibração. Mas a gente tem um umbral médio e um umbral inferior. Para aqueles espíritos que têm a sorte de ter, digamos assim, feito ou procurado fazer o bem, que tem seus méritos por tudo que fez, esses espíritos eles recebem um socorro, sobem para essas colônias e vão ali estudar, fazer tratamentos, vão se preparar, vão entrar em algum grupo socorrista e esses grupos socorristas vão descer até os umbrais ou até a superfície da Terra, vão trabalhar nos centros espiritualistas do mundo inteiro. Mas para aqueles que talvez por algum descuido não andaram da forma que aí o Cristo nos ensinou, tão bem ensinado e inclusive com exemplos, né, vivendo o evangelho que ele ensinou, caíram, digamos assim, escorregaram. Por conta disso, eles trouxeram para eles mesmos um infortúnio de baixas vibrações, ou ligações com seres que preferem estar nas sombras do que estar nas trevas. E esses são, então, passados ou puxados para essas zonas de menor vibração, que a gente chama de umbrais, e ali eles vão aprender de uma forma mais dura. Muitas vezes estão ali porque estão cativos, ou porque têm que purgar energias muito densas ali nas lamas
umbralinas naquelas regiões densas. Muitas vezes eles estão ali dentro de um cativeiro, onde o cativeiro é a própria mente deles, porque nós, quando praticamos o mal e quando fazemos coisas que são muito sinistras, digamos assim, nós ficamos presos em nossa própria mente e essa mentalização e essa vibração nos puxa para baixo dessas regiões. Assim como nós temos as especializações nas regiões das colônias, a gente tem também o pessoal sendo puxado ali para as zonas umbralinas por conta da sintonia e por conta do tipo de débito que foi admitido. Por exemplo, os bolsões, onde ficam os espíritos suicidas, nós vimos lá no filme André Luiz, mais uma vez, a gente tem os bolsões dos suicidas, a gente tem os bolsões dos avarentos, daqueles que mexeram com magia negra, vários tipos, né? Cada um de acordo com o que fez, a gente plantou, a gente vai colher. O que é umbral, então? Umbral, ele também está no universo paralelo, na 4D, que ocupa um espaço de frequência vibracional inferior. Ele vai aqui do nível nosso, do solo, aqui da superfície, até níveis mais abaixo da superfície, alguns metros abaixo. O umbral é um ambiente, então, muito depressivo, angustiante. A vegetação, conforme você vai descendo no nível de vibração, essa vegetação ela vai ficando mais cinza, mais densa, são mais limbos, são mais sujos, são pântanos. Quanto mais você desce, quanto mais denso, menos luz, então mais escuridão. Então, vamos descendo, os umbrais não são iguais, temos umbrais de vários tipos, para várias frequências, para vários tipos de débitos, e quanto mais fundo, mais feia é a coisa, mais escuro. Ali você tem aqueles seres que são empedernidos ali, que são as grandes falanges escuras, que toma conta como se fossem os senhores do mato, na época da escravidão, estão ali para açoitar, prender, acorrentar. Eles só comprazem nesse mal que eles fazem e, de certa forma, apesar de estar fazendo mal, também estão fazendo bem, porque com todo esse trabalho que eles fazem, por um lado, eles estão contraindo débitos para eles, mas, por outro lado, também estão ajudando aqueles espíritos em débito a pagar um pouco da dívida do que eles fizeram aqui nos momentos em que eles estiveram encarnados. Bom, esses espíritos, então, que desencarnam e vão para lá, eles se agrupam por afinidade, como a gente já falou. Nesses locais você tem as grandes lideranças, como a gente já falou também. Lá você tem, dependendo do tipo em que eles se agrupam, você tem os chefes, governadores, mestres, presidentes, imperadores, pois lá, por incrível que pareça, você tem os potentados, né? São espíritos extremamente inteligentes. Algumas pessoas acham que eles são retardados mentais, porque fica assistindo aqueles filmes tipo Walking Dead, onde tem aqueles espíritos dementados, que são praticamente acéfalos, mas nesses locais, por incrível que pareça, esses chefes, esses comandantes, eles são extremamente inteligentes. Muitos deles estão ali há séculos, há milênios. A maioria da liderança ela está ali porque ela atingiu esse nível de liderança pela força. Quando a gente fala em força, a gente associa essa questão de força à maldade, porque para subir você tem que pisar nos que estão abaixo. Ali são essas subidas e tomadas de território são feitas aqui como na Idade Antiga, através de guerra, através de escravizar aqueles que são mais fracos. Para isso, muitos deles são detentores não só de força física, mas de força intelectual, então são conhecedores de magias. A gente chama alguns de dragões, a gente chama alguns de magos negros, conforme a gente já falou. E eles estudam muito, eles são extremamente preparados, só que usam essa preparação de uma forma totalmente negativa, para o mal. E não pense que vocês vão fazer pactos aqui para conseguir as coisas
de uma forma torta e errada com esses seres e que vai ficar por isso mesmo. Vocês, quando fazem um pacto aí num terreiro que trabalha numa linha de fazer o mal, porque o terreiro verdadeiro ele só faz o bem, ele não faz o mal jamais. Mas aqueles pseudo, né, que se dizem, mas não são, você vai ali pedir coisas, né, tipo, traga o seu ser amado em 7 dias, derruba o meu adversário lá na minha empresa e por aí vai. Isso tem uma conta e essa conta vem quando você desencarna, que você vai ser escravo desses senhores das sombras. Então, vamos falar das características dessas regiões. São bastante variadas, mas a gente pode, de uma maneira bastante resumida, dizer que ali predomina é das paixões e das ações negativas, os maus, as brigas, desarmonias são generalizadas e campeiam esses locais. A ociosidade marcante entre seus habitantes. Muitos destes dominam os outros, subjugando-os como escravos, como a gente já frisou. Isso a gente chama de obsessão, e é uma obsessão de espírito para espírito, diferente da obsessão tradicional, que é de espírito para encarnado, né? Os habitantes ali se comunicam através do uso de palavras, lembrando que nas zonas superiores a comunicação é telepática. Mas ali, como eles são muito densos, eles ainda precisam da palavra articulada. Eles usam ali a hipnose, a subjugação e vários outros recursos de controle emocional daqueles espíritos que estão ali. Muitos deles nem sabem por que estão ali, não entendem nada, acham que estão em um pesadelo. Esse pesadelo não acaba muito. O trânsito está temporariamente interditado às regiões mais elevadas. Isso significa que aqueles habitantes dessas áreas eles não conseguem subir para as áreas das colônias. Então, as colônias, imagina se esse pessoal pudesse ter livre acesso lá nas colônias, seria o caos, né? Então, pelo nível de vibração, eles não conseguem ultrapassar a barreira da vibração, que é uma vibração mais alta que está nas colônias. Então, eles ficam presos naquelas áreas ali. Eles conseguem descer, mas não conseguem subir em termos de vibração. A natureza que está lá não tem beleza nenhuma, predomínio sempre de cores sombrias, uma espécie de névoa e escuridão. Árvores e animais são totalmente estranhos, deformados, quando existem esses animais, porque você descendo, aí já são seres totalmente em formas de aberrações que a gente nem consegue identificar que tipo de ser que é aquilo. Eles gostam de músicas exóticas, irritantes. O relevo normalmente é árido, áspero, com vegetações secas, pedras, muito limo. E só vai piorando conforme vocês descem. Há muitos vales permeados de cavernas, muitos vivem em cavernas, e quando a gente vai fazer trabalhos de resgate nesses locais, a gente geralmente é levado ali para essas grutas, para essas cavernas, onde a gente encontra ali, primeiramente a gente se encontra lá com esses senhores que tomam conta, que são os chefes, depois de conversar com eles e conseguir a liberação deles, ou muitas vezes até de trazê-los para o lado da luz, aí a gente entra com as equipes socorristas para fazer então esses resgates que a gente faz. Essas essas comunidades elas exercem muito mais influência sobre os encarnados do que o pessoal das colônias, do que os mentores. Eles, como tem a vibração mais densa e eles não respeitam o livre-arbítrio, eles estão mais próximos de nós do que os mentores. Então, eles, através do inconsciente coletivo, eles exercem uma influência muito maior e muito mais direta sobre a população encarnada. E eu acho que agora, daqui para frente, a gente vai falar umas coisinhas do umbral aí que são bastante interessantes, que eu tenho certeza que vai interessar para vocês.
Vou falar um pouquinho do trabalho que a gente faz aí de resgate nos umbrais. A gente trabalha aí num centro espírita que faz esse tipo de trabalho. A gente se projeta e vai para esses locais, então, encontrar esses espíritos que residem ali, contar um pouquinho das histórias, o que que a gente encontra lá, o que a gente já viu, o que que a gente já passou, os perrengues que a gente passa por lá, as dificuldades, como que nós somos ajudados aí pelos mentores, mas isso fica para um próximo encontro. Semana que vem estaremos de volta e, mais uma vez, agradeço a todos vocês a participação, agradeço aí ao Fabrício. Fabrício, tenha uma boa semana, todos vocês tenham uma boa semana. Nos vemos novamente na próxima semana, pessoal.